Então, gente, essa aulinha é uma aula extra que eu até falei quando eu dei aquela da medicina psicossomática, né? E eu falei que tinha essa aula, que é uma aula que eu acho assim bastante importante. E embora a gente dê mais no curso de médiuns, nós damos essa aula. Na escola de aprendizes, ela não tem assim, tem um pedaço dela, mas não tem toda ela. Eu vou dar uma parte também, porque tem algumas coisas que não necessita assim a gente aprofundar tanto que não seja para o curso de médiums. E ela chama-se estados conscienciais. Por que que essa aula eu acho importante? Eu até sinto pena de não ter no programa da Escola de Aprendizes, porque ela fala exatamente dos estados conscienciais. O que que é isso? É o estado da consciência. Como é que nós reagimos com relação às coisas que nos acontecem? Qual a nossa forma de ação e por que tudo isso nos acontece? Quando a gente fala em estados conscienciais e a gente fala de consciência, é claro que nós estamos nos referindo ao cérebro, que é onde está a parte mental, é onde está a consciência. Lembra que quando eu dei sobre a medicina psicossomática, nós falamos uma parte desse cérebro que ele foi estudado e ele foi tido como uma máquina, né? O cérebro era uma máquina que responde a tudo, que tem todas as partes motoras, visuais, de audição, de paladar, de tudo. Então, acreditava-se que o cérebro era uma máquina, que tudo que você faz, ele responde. Só que eles começaram a perceber que não era bem por aí. Porque se nós tínhamos uma resposta para tudo e o cérebro respondia a tudo, por que que na hora em que se tratava de um mesmo problema, um reage de um jeito e outro reage de outro? A reação é diferente. A reação entre uma pessoa e outra, num determinado instante, estudando uma determinada doença, por exemplo, dá-se o mesmo remédio, mas um reage de um jeito e outro reage de outro. Foi quando eles começaram a aprofundar o estudo e os estudos. Aí perceberam que no cérebro nós tínhamos a parte elétrica, né, que é onde tem a parte motor e sensorial, e tínhamos a parte química, que até eu falei para vocês dos neurônios, que tem os dendritos, e um neurônio se liga ao outro pelos dendritos, e nessa ligação dos dendritos é que nós temos a química. Então, algumas coisas são elétricas e outras partes são químicas. Ou seja, lembra, eu citei até o exemplo do carro. Então você compra um carro, você vê um carro e você fala que maravilha, tal ano, tem tantos cavalos de potência de motor, é automático, tem farol de milha, tem. Então, você conhece tudo do carro e daí fala: você aprovou? Aprovei. Você gostou? Bom, gostei do carro, eu gostei, mas eu preferia que fosse vermelho. Então, essa reação
E o outro diz: não, eu preferia preto. Essa reação é que eles perceberam que existia alguma coisa além, que no caso era a resposta emocional. E dessa resposta emocional é que percebeu-se que tinha a parte química do cérebro, aonde ele responde segundo as emoções, segundo aquilo que nós gostamos ou não gostamos. E é também quando nós estamos disponíveis ou não para fazermos certas coisas. E nesse estudo foi se percebendo que, embora nós tratássemos, inclusive, da parte química, então tá bom, o que está faltando para nós atingirmos, vocês lembram que eu falei da homeostase, aquele ponto onde nós temos o equilíbrio dos nossos sentimentos. Então, eu disse que são 3 neurotransmissores que nós conhecemos, né? E que são tratáveis. Tá. Só que quando as pessoas tinham uma manifestação e era estudada essa manifestação e começava a se estudar esse neurotransmissor, e era, no caso, receitados certos neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina, né? E a noradrenalina, que são os 3 neurotransmissores, né? Eles que, no caso, buscam esse equilíbrio, quando se aplicava o determinado neurotransmissor, se percebia que, embora um e outro tivesse o mesmo problema e se aplicava o mesmo neurotransmissor, mesmo assim as pessoas interagiam de forma diferente. Foi aonde começou-se a estudar a mente, que existe alguma coisa fora do cérebro, fora do sistema nervoso, que comanda isso. Foi quando começou a aparecer, então, a psicologia, aonde foi estudando as emoções de cada ser, de cada pessoa, para poder entender a reação que cada um tinha segundo aquelas análises que se processava. Bom, aí chegou à conclusão de assim, as atividades normais do espírito, então começou-se a estudar e percebeu-se que tinha alguma coisa além. E essa coisa além é o espírito. O espírito que está fora do corpo, que está fora dessa parte tanto elétrica quanto química, que comanda toda essa operação. E é aí que começa o estudo desses estados conscienciais. E isso se deu na psicologia, onde a psicologia começou a estudar esses estados conscienciais. E foram vendo que as atividades normais do espírito se desenvolvem em 3 campos mentais bem diferentes. Quais são eles? O consciente, o subconsciente e o superconsciente ou supraconsciente. Esses 3 campos de atuação
do espírito na mente humana, que começou a ser estudada pela psicologia, já estava num livro chamado No Mundo Maior, de André Luiz, que ele lançou esse livro que ele escreveu. Lembro, eu até disse que quando foi lançado esse livro, foi por volta de 47, mais ou menos, o pessoal criticou, foram ter com o Chico, porque a ciência disse que era um absurdo o que estava lá, que ele dividiu o cérebro em três. E ele disse que o cérebro era dividido em três campos, em três partes. Exatamente isso. Consciente, subconsciente e supraconsciente. Ou superconsciente, né? E o pessoal foi falar e o Chico foi conversar falou com o Emmanuel foi falar com o André Luiz deu a resposta dizendo: nós não vamos tirar nada disso, porque é exatamente isso que acontece. Nós temos o cérebro dividido em três partes. Quando foi por volta de 1968, Paul MacLean, um cientista, que inclusive estudava muito, começou o estudo dessa parte cerebral através do cérebro dos animais, e ele começou lá atrás no cérebro dos reptilianos. Ele disse que o cérebro estava dividido em três camadas, que ele dividiu no caso, o consciente, que era o paleomamífero, o subconsciente é o reptiliano, e o superconsciente, ele disse de neomamífero ou neocórtex. E aí começou-se o estudo que está tudo registrado no livro Mundo Maior. E esses estados conscienciais, essa aula de estados conscienciais, é importante o estudo para nós entendermos esse mecanismo do nosso cérebro, desse cérebro trino que comanda e que faz com que nós, vamos dizer, fique registrada a nossa evolução. Dentro dessa matéria, tem todo o estudo do cérebro, vamos dizer, do cérebro material, do cérebro espiritual, do sistema nervoso, aonde nós vamos mostrando toda a formatação cerebral e os estados conscienciais que estão localizados dentro desse hemisfério cerebral. Lembrando que tudo que nós fazemos, todos os nossos comandos estão no cérebro. Então, o cérebro, ele tem todas as camadas, ele tem todos os departamentos onde estão todas as nossas ações, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele o cérebro, é o encéfalo, que contém o cérebro e o bulbo, e o cerebelo. Essa parte faz parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, ele é feito pelos nervos aferentes e deferentes,
que vão levar comunicação do corpo para o espírito e trazer a comunicação do espírito para o corpo, tanto através dos chakras quanto do sistema nervoso periférico. Então, quando a gente fala assim, a gente encosta numa panela quente, a gente imediatamente tira a mão. Esse imediatamente tirar a mão não é tão simples, né? Então, a gente encosta o sistema nervoso periférico, manda todo o comando para o cérebro, para o sistema nervoso central, e aí vai para a região correta e volta como ordem para a gente retirar a mão, tá? Esqueci de trazer minha água, minha garganta está ficando seca. Me dá, Laura, me dá a aguinha. Então, nós vamos. Então, dentro de todo esse processo, eu vou pegar agora para repartir com vocês algumas imagens para vocês poderem entender um pouquinho mais esse funcionamento e dentro disso aí a gente já entra nesse... porque o que eu mais quero nessa aula é mostrar para vocês o mecanismo do consciente, do subconsciente, do superconsciente, para que nós possamos entender até mesmo a aula de psicossomática, quando a gente falou dos vícios e dos instintos e dos hábitos. Como é que nós vamos formando isso tudo? E por que o cérebro reptiliano, inclusive, que o Paul MacLean coloca como cérebro inicial, tá? Ou o cérebro animal, vamos dizer assim, mas é o cérebro inicial, como tudo começou. Vamos lá? Vocês estão entendendo? Vamos ver se eu consigo, gente. Cérebro. Aninha, a imagem tá boa? O que eu tenho que fazer para trazer um pouco? Tá certo assim? Vocês estão vendo? Tinha que aumentar ela, Dora. Mas dá para ver. Aumentar onde que eu aumento? Tá dando para ver, Dora. Mas dá para ver, Dora. Não sei onde é que aumenta isso. Tá bom, Dori. Então Tá deixa, bom. Dora. Isso. Aí. Então, gente, os 3 cérebros. Aqui nós temos o neocórtex, tá vendo? Que, no caso, corresponderia ao superconsciente que André Luiz fala. Aqui nós temos o cérebro que é chamado de cérebro emocional, que no caso seria o consciente, que é onde está o sistema límbico, o cérebro, o sistema límbico, o cérebro emocional. Gente, esse sistema límbico, que ele fica
no mesentérico, no caso, porque o cérebro também é tido assim, ó, telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo, tá? Eu tenho uma outra imagem mais lá para baixo. No mesencéfalo, nós temos o tálamo, o hipotálamo, que, no caso, é a parte cerebral que mais coordena as nossas ações. Pra vocês terem uma ideia, no tálamo, no hipotálamo, nós temos, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Peraí que eu me perdi. Me perdi, gente. Cadê minhas anotações? Tá. Olha, para vocês terem uma ideia, é nesse setor, é desse cérebro aqui que nós estamos falando, tá? Aqui, ó. É o mesencéfalo, quer dizer, ele fica no meio, mesencéfalo. Ele fica no meio dos dois, né? Pra vocês terem uma ideia, aí nós temos o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o metatálamo, tá? O tálamo, por exemplo, ele funciona o ativo centro de transmissão, recebendo fibras nervosas aferentes de quase todas as zonas do córtex cerebral. Então, o que acontece? Passa do córtex aqui, do córtex cerebral, que é essa parte aqui de cima, todo o córtex, passa para cá, para o tálamo, para ele emitir as reações. Assim como sai dele para o sistema nervoso, para o córtex, para emitir as reações que nós temos que ter. Então, lembra que eu falei? A gente coloca a mão na panela quente, vem por aqui, que é pela coluna, pela coluna vertebral, que é a medula, eu queria lembrar o nome, medula não me saía, vem pela medula, sobe, vai aqui para esse tálamo e ele emite aqui a ordem, volta a ordem para cá e manda por aqui novamente tirar a mão. Entendeu que eu falei que não é fácil? E aqui onde tem esse, que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, o nosso cérebro emocional, nosso sistema límbico, ele tem um defeito. Ele foi, na hora que ele foi criado ali, ou que ele foi desenvolvido, ele apresentou um defeito. Ou seja, nós temos resposta muito rápida. Bateu, levou. Esse sistema límbico é que, através da reforma íntima, nós estamos tentando melhorar o tempo de resposta. Eu não falei? A gente recebe a emoção, processa muito rapidamente e vem a resposta. É onde nós estamos falhando na nossa resposta. Nós não paramos para pensar. A gente responde imediatamente. E é onde muitas vezes nós cometemos os erros da emoção, desse sistema límbico, que é o cérebro emocional. E embaixo, nós temos o cérebro primitivo, né? O cérebro reptiliano. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, para pedir para o meu filho me trazer água, gente.
Dorinha, fica à vontade. Pode ir lá pegar a aguinha se quiser. Se ele não estiver dormindo, ele já me traz, senão eu vou buscar. Vocês estão entendendo? Então, nós temos esses 3 setores no nosso cérebro que vão corresponder às nossas reações e às nossas atitudes, e é nesse setor todo que a medicina teve que abrir mais vamos dizer assim, mais um capítulo, que foi da psicologia, para poder estar entendendo o funcionamento, porque essa parte é emocional, só que assim, tem vezes que precisa entrar outro profissional, como por exemplo, os psiquiatras, que entram com os remédios, que são os barbitúricos, os calmantes, os remédios para dormir, quando toda a nossa parte química não está funcionando. E muitas vezes ela não funciona, por quê? Porque nós estamos desajustados espiritualmente. Vamos para a próxima. Aqui é a região do coronário. Nesse cérebro, como ele fica, no caso, na cabeça, no crânio, fica a sede da alma, ele é coordenado pelo coronário, que é essa parte superior da nossa cabeça, onde nós temos os chakras. Todos nós temos os chakras, os 7 chakras pelo corpo, né? E o coronário, ele fica na parte superior e é da onde ele vai receber as ordens mental, da mente. Aqui é a região frontal, que é onde nós temos vamos dizer assim, o que nos difere do animal. Eu quero pegar uma outra aqui primeiro para vocês. Esse. Tá. Aí. Lembra que eu falei para vocês? Consciente, o subconsciente e o superconsciente. O que nos difere do animal? O que nos difere do animal? Isso é uma pergunta que a gente faz. Como me faz falta a minha lozinha, né? O que nos difere do animal? O raciocínio, tá certo? É uma das coisas que nos difere do animal. O animalzinho, por muito inteligente que ele seja, ele não tem como escolher, vamos dizer assim, de uma forma racional o que é melhor e o que não. Atualmente a gente até nem está falando muito disso, que os bichinhos andam inteligentes, né? E, nossa, e como eles escolhem. Ai, filho, obrigada, filho. Ai, chegou a minha aguinha, gente, dá licença. Então, quando o Paul MacLean estudou cientificamente o cérebro, ele percebeu exatamente isso, onde estava a formação do cérebro.
que isso tudo começou. Ele estudou os reptilianos e ele percebeu que, no caso, o jacaré fêmea, né, a jacaroa, ela começou a formar o seu ninho. Foi a primeira que colocou os ovos formando o ninho, tampou aquele ninho, aqueles ovos, e ficou ali gestando os ovos. Por isso que chama esse primeiro cérebro, esse cérebro inicial, chama-se reptiliano, porque vem dos répteis. Os répteis foram os primeiros a aninharem aquilo. Só que vocês percebem, um réptil, ele não tem essa parte da testa, vamos dizer, do frontal. Nem os répteis e nem animal nenhum. Se nós formos pensar em todos os animais, por muito grandes que os animais sejam, vocês podem ver que eles são retos. Eles vêm do focinho, ele é reto. Por quê? Ele não tem a parte do frontal. Quando que essa parte do frontal começou a aparecer? Lá na época da pré-história, com o homem de Neandertal. Vocês lembram quando nós falamos das raças primitivas? Do primata que desceu da árvore, começou a incursão do seu crescimento, ali estava começando a raça humana, o humanoide. E essa raça, esse humanoide, começou a ter essa região frontal. E foi quando começaram a perceber aonde residia a razão, o raciocínio, que diferencia o homem do animal. Fora isso, o futuro. O homem é o único animal que projeta o futuro, que faz planos para o amanhã, que arquiteta aquilo que ele quer ser quando crescer. Então, aqui nós temos o consciente, que é o arcabouço nervoso. O que é o consciente? É o nosso estado do hoje, do agora. Agora é consciente, então é o hoje, é o agora, é o já. É, no caso, na determinação da psicologia, inclusive, chamado como ego, que é o consciente, é o ego, é aquilo que eu tenho consciência de mim mesmo, aquilo que eu sou e aquilo que eu quero agora. E esse consciente, que é o ego, que é o presente, que é o agora, ele se desfaz um minuto depois que ele passa a ser passado, como ele tem interferência um segundo depois, quando nós sonhamos com o futuro. E muitas vezes nós nos perdemos entre essa ponte, entre essas duas coisas. E muitos, inclusive, aí nós vamos falar da nossa pandemia, que esse vírus, ele veio para que a gente comece a focar no agora,
no hoje. Porque o ser humano está com dois grandes problemas mentais. Uma é o foco no amanhã. Vocês podem ver que nós estávamos numa vida atropelada de o que eu vou fazer amanhã, o que eu quero amanhã, o que eu quero para o ano que vem, o que eu quero para o mês que vem, o que eu quero para a semana que vem. Nós estávamos numa corrida louca, ou vivendo no passado, que saudade eu tenho, antes não era assim, nós tínhamos mais tempo, nós tínhamos... Então, nós estamos no agora, perdidos entre dois tempos, e não fazemos nada. Por quê? Ou nós estamos sonhando com o que nós vamos querer comer à noite, fazer à noite, sair à noite, vestir de noite, ou, nossa senhora, já estou de tarde, de manhã, o que eu fiz de manhã, não deu para fazer nada, não isso, não aquilo, o tempo passou, e agora nós também não fazemos nada. Porque nós estamos preocupados com o que nós não fizemos de manhã, e ocupados com o que nós vamos fazer à noite, ou seja, a nossa pré-ocupação. Essa pré-ocupação é uma ocupação que traz a gente numa falência de realizações. E nós estamos aprendendo a viver no agora, porque nós não podemos sair para a rua. Então, não tem muito o que nós vamos fazer amanhã. Porque o que nós vamos fazer amanhã é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje, né? A não ser vendo alguma coisa, aprendendo, fazendo, mas aquela coisa que tinha assim, nossa, eu preciso correr porque eu preciso ir para o supermercado, eu preciso correr porque eu tenho que sair, eu tenho que ir para o Seara, eu tenho que sair, que eu tenho que ir para a cidade para comprar não sei o quê, eu tenho que... A gente vivia nessa correria que não estava dando tempo. Agora, por muito que a gente corra, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Então, nós estamos aprendendo a viver no agora, para que a gente possa arquitetar aquilo que nós queremos verdadeiramente para nós. No superconsciente, o superconsciente são os lobos frontais, que é onde reside o que eu quero ser quando crescer. É o amanhã. É o que nós vamos querer fazer e executar. E no subconsciente, que aqui está como inconsciente, nós temos o subconsciente atual, que são os dados complexos, né? E aqui eles dizem da parte mediúnica, né? Mas o atual, o que é o subconsciente atual? Tido como subconsciente atual. É o que nós fizemos agora há pouco. Por exemplo, a loucura que foi entrar na nossa sala para estudar. Isso já é passado. E isso está no subconsciente atual. O que nós fizemos de manhã, o que fizemos ontem, coisinhas que dá para a gente lembrar com facilidade. Ele é o subconsciente atual. Aí nós temos o subconsciente passado, que é o arquivo das qualidades, levando energias no consciente, criando imagens sadias ou deficientes. Ou seja, é o subconsciente passado das nossas experiências de quando a gente era criança, da nossa infância, da nossa juventude, que a gente tem que fazer um esforço para lembrar. Quando é mesmo que eu fiz isso? Quando foi que aconteceu aquilo? Como é mesmo que chamava a irmã da minha mãe, que vinha todo Natal passar com a gente? Então, esse é o subconsciente passado.
É aquele arquivo das nossas qualidades, ou seja, das nossas ações, dos nossos sentimentos que levam energias para o consciente, tá? E vão criando imagens, que são imagens sadias ou deficientes. Tipo, como deficientes? Eu não lembro direito o que aconteceu quando eu fui naquela viagem, né? Mas não gosto muito de lembrar disso, não. Não me sinto bem quando eu lembro disso. São imagens deficientes porque registraram provavelmente alguma frustração na nossa emoção. Então, a gente não gosta lá muito de lembrar. E quando nós sonhamos, é uma energia, porque a mente é carregada de energia, porque a mente é feita de neurônios. E os neurônios são as células nervosas. Então, aquela energia que precisa sair, ela precisa ser libertada, porque senão a nossa cabeça faz pum, né? E aí, quando essa energia está para estourar o nosso cérebro, a gente sonha. Sonha que está correndo, sonha com não sei o que, com mais não sei o que lá, com um monte de coisa que a gente não sabe interpretar, porque vem imagens camufladas, porque se elas viessem na imagem, às vezes, que nos causou aquele sofrimento, nós não aguentaríamos. E temos o nosso subconsciente, que aqui eles colocam como puro, que eu coloco como o inconsciente, o self, sugere o desenvolvimento do bem. Ou seja, é aquele inconsciente onde nós vamos tratando das nossas qualidades, que nos sugere que através do bem nós conseguimos recuperar as imagens e os sentimentos advindos desse subconsciente, que eu reparto normalmente de uma outra forma, que eu tenho uma figurinha que já já eu vou pôr para vocês. Aqui está como inconsciente. O id é o subconsciente instintivo. Aí nós vemos o ego, que é o consciente, é a razão. Esse subconsciente instinto, eu já já vou explicar. E o superego, que é o superconsciente, que é a intuição, é aquilo que eu vou querer ser quando crescer. Tá. E aí, nós temos a área consciente, que é o conjunto de atividades presentes, que é aquilo que eu falei, o que está sendo vivido, o que está sendo explorado, tá? O que está sendo assistido, compartilhado, tal. Essa aqui é a história da autoimagem, que é aquela imagem que nós fazemos de nós mesmos, tá? Então, a imaginação controlada pela vontade, recondicionamento de hábitos e técnicas para uma autoanálise. Então, aí a autobiografia, o que eu sou, como eu sou, isso tudo está nessa área consciente, tá? Como que a gente tem que fazer para a gente poder se recompor, escrever algo repleto de emoções ou frustrações e os nossos reflexos. Aqui, gente, é a faculdade do consciente assimilar, ou nós assimilamos o que vem de fora de uma forma correta ou inadequada. Então, como é que nos vem a mensagem do mundo aí fora? Se nós temos uma preparação melhor e mais tranquila, nós vamos assimilar corretamente.
Senão, nós vamos assimilar ela inadequadamente, ou seja, aquilo que nos vier de fora não vai nos ser conveniente. E podemos rejeitar esses impulsos que vêm de fora, tanto de uma forma consciente, dizendo não, isso não me cabe, isso não me é bom. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Quer dizer, eu posso tudo, mas nem tudo é conveniente. Ou de uma forma inconsciente, ou seja, alguma coisa que não me caiu bem, eu não gostei, simplesmente eu rejeito. Até mesmo inconscientemente, até mesmo sem saber por quê, mas eu rejeito. Vamos lá, eu quero pegar. Aqui nós temos inconsciente influencia a nossa personalidade. O impulso em 3 níveis diferentes: o psicobiológico, o psicossocial e o psicoespiritual, tá? O psicobiológico são os impulsos que vêm do nosso próprio corpo, né? Do nosso autocontrole. Tudo que diz respeito à biologia do nosso corpo. O psicossocial é tudo que vem do mundo aonde nós fazemos a nossa interação, os impulsos, a sociabilidade, a autoconfiança, né? O psicoespiritual. Esse psicoespiritual é que vem da formação da nossa formação espiritual mesmo, é da nossa moral, os impulsos éticos e religiosos. De que forma nós vamos agir segundo aquilo que o meio nos proporciona e de que forma vai ser a nossa reação segundo aquilo que vem dos nossos sentimentos. Os projetos de vida, gente, nós temos o projeto biológico, temos o projeto social e temos os projetos espirituais. O biológico é o que eu vou fazer para me melhorar, né? Vou tratar da minha saúde, vou tomar vitaminas, vou emagrecer, vou fazer exercício, é um projeto que a gente traça. O projeto social diz respeito ao nosso emprego, à nossa vivência. E o projeto espiritual, a gente sabe que vem da nossa moral, o que nós queremos em melhoria moral. O mais importante é o espiritual, né? Gente, hábitos, eu queria pegar aquela minha figurinha lá. Tá em desordem esse negócio aqui. Queria correr. Como é que eu faço para ter aqueles do ladinho aqui? Porque aqui eu não estou conseguindo ver. Sabe aqueles quadradinhos para eu poder chegar na figurinha que eu quero? Você tem que tirar da tela cheia, lembra que você colocou? Ah, eu ponho no ESC? Pode ser. Ah, isso aqui. Gente, eu vou só essa parte aqui, depois eu vou pegar o que eu quero mais especificamente, ó. As 3 regiões de funcionamento do cérebro espiritual. Hábitos e automatismos, que são impulsos automáticos, causas e efeitos improdutíveis. Conquistas atuais, utilização da vontade e o esforço para experiências cotidianas, e noções superiores, que é a fixação de metas e empenho na conquista de ideais.
Deixa eu ver aqui. Aqui é como nós fazemos para poder alcançar isso, mas atenção, concentração, meditação e êxtase. A atenção é quando a gente abre o canal da mente para prestar atenção naquilo que está se processando na nossa vida. Então, é a nossa janela cerebral aberta para o mundo. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no trânsito, o que está... Então, eu abro a minha atenção para o mundo e vou ali buscando aquilo que eu quero para mim, para minha melhoria ou para minha curiosidade ou para o meu ensinamento. A concentração é quando eu corto o sensorial, ou seja, essa janela aberta para o mundo, e eu foco, eu concentro numa coisa. Eu vou estudar isto. Então, eu me concentro naquilo e nada mais existe. Eu vou me concentrar para me melhorar moralmente, emocionalmente. Então, eu vou me concentrar naquelas qualidades que eu necessito. A outra, a meditação. Para, às vezes, a gente conseguir isso, nós entramos no estado de meditação, meditativo, ou seja, eu preciso transcender o estado atual para poder me concentrar. Primeiro eu me concentro e depois eu medito sobre as coisas, o prós, o contra, como é que eu quero equacionar essas respostas. E o êxtase é quando a gente sublima, a gente consegue sair do mundo aonde nós estamos para poder entender todo o mecanismo do que se passa com a gente, o que se passa conosco. Aí a gente entra em estado de êxtase, nós nos sublimamos, tá? Então, são esses 4 estágios que muitas vezes nós precisamos, lembra? Pode um homem com seus esforços mudar a sua forma de ser? Um sábio já falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então é isso, nós precisamos nos conhecer. Agora nós vamos entrar aqui, que daqui a pouquinho a aula já acaba, e nós vamos aí falar da nossa casa mental, como o André Luiz nos coloca, ó. Que era isso aqui que eu queria para explicar para vocês. Pavimento principal é o consciente. Aqui nesse pavimento é onde está o nosso consciente, que é aquilo que nós estamos tendo de experiência do agora e fica nessa parte cerebral que é chamado de paleomamífero, aonde tem o sistema límbico. Lembra que eu falei que é onde estão, que é a sede das nossas emoções. É como nós vamos receber, porque nós não recebemos amanhã as informações, né? Amanhã ainda não chegou. O ontem, nós também não vamos ter. Nós não recebemos as emoções no ontem. Nós vamos, para pegar as emoções do ontem, nós vamos usar da memória. Nós recebemos no hoje. Então, é o sistema límbico, onde estão os nossos sentimentos. No porão é onde está o subconsciente, que são os atos do hoje que nós jogamos para o ontem, que é o
passado. E em cima, que é o telhado, está o supraconsciente, aonde estão as nossas, a nossa vontade, o nosso futuro, o que eu quero conquistar, o que eu quero ser. Vamos para a próxima? Aqui são os níveis da casa mental, né? Esses níveis da casa mental, eu vou dar uma aumentadinha novamente, depois eu volto, tá vendo? Ó, consciente, que ele coloca como parte social. O consciente presente, o esforço da vontade. É aquilo que nós nos esforçamos para realizar. O subconsciente, nós temos o passado, temos o automatismo e o hábito, que nós jogamos aqui para o porão. Essa parte é que eu quero muito explicar para vocês. Nós temos o passado, como eu coloquei lá na outra, passado presente, né? Temos o passado inconsciente. Eu vou pegar outra figura. E aqui, de novo, que é tido como sótão, o superconsciente, que é o futuro. Aqui, gente, que são as metas a serem alcançadas. Olha aqui, gente. Que eu falei do cérebro, ó. Onde é que está? Aqui. Ó, o telencéfalo, o mesencéfalo, o diencéfalo. Aqui no diencéfalo é que está o tálamo, o hipotálamo, aonde está o sistema límbico. Aqui é que é o paleomamífero. Aqui é o paleomamífero. Aqui no mesencéfalo. E aqui que é o bulbo. O bulbo, gente, é onde está o nosso centro de equilíbrio. O mesencéfalo é que é o reptiliano. É onde está a sede do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. O telencéfalo é onde é formado, que aqui nós temos, nessa parte aqui, o frontal e o pré-frontal, aonde tem o neocórtex, que eles chamam, ou como é chamado também de neomamífero, ou seja, novo mamífero. É um novo cérebro, é aquele que vai projetar futuro. Agora nós temos... É isso aqui, eu quero o meu quadrinho. Aqui, gente, só para vocês verem, é a célula nervosa que eu falei. E aqui é aqueles comandos que eu falei do cérebro. Olha, só para vocês terem. Nós recebemos aqui através da medula, tá? Nós vamos recebemos as emoções, sobe para o córtex cerebral, do córtex cerebral vai para o frontal dá a ordem, vem aqui para o campo mental manda para o espírito devolve e vai novamente a ordem através da medula para a gente agir. Tá? E quando nós temos os sentimentos, é o contrário, vem do espírito, cai no campo mental, vai para o frontal, do frontal vai para o córtex cerebral, na área
que nós temos que reagir, que pode ser audição, paladar, sensação. Aí vai novamente para o bulbo e do bulbo vai para a medula. Deu para entender? E aí nós agimos. É fácil, né? Vocês viram como demora? Né? Demora. Aí nós vamos aqui. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Sabe o que é isso, gente? A sua lousa. A minha lousa. A minha lousa, gente. Que essa aula, eu sem esse material me perco. Gente, então cá, agora eu tô. Agora sou eu, gente. Casa mental, aqui, ó, tá? Na casa mental nós temos o consciente, o subconsciente e o superconsciente. No consciente, então, as discriminações científicas. No subconsciente, o reptiliano, cérebro reptiliano. No consciente, o paleomamífero. E no superconsciente, o neomamífero, ou seja, é o mamífero do futuro. Ou seja, é aquele que projeta o futuro. É aquele que sabe fazer planos, que usa a razão para projetar o que ele quer da vida. O reptiliano foi o cérebro inicial. Foi como nós, como animais, demos os primeiros passos, tá? No pensamento, na equação, tal. Esse subconsciente é que é o importante para a gente estudar. Ele está dividido em passado, presente, em inconsciente e dentro do inconsciente tem o núcleo dele chamado self. O inconsciente, o passado, o presente, eu expliquei para vocês. É aquilo que aconteceu de manhã, que aconteceu na nossa infância, sem problemas. No subconsciente inconsciente é onde estão registrados os nossos traumas, as nossas fobias, a nossa vida passada. Eu morro de medo, sei lá, de cobra. Eu morro de medo de avião, de altura. Eu morro de medo de... Tá aqui. Tá no nosso inconsciente. Tá no porão. E esse inconsciente é que vai criar os nossos hábitos, manias, o nosso automatismo, gerando o instinto, tá? Como que é feito isso? Todos os dias a gente vai escova dente e vai escova dente. Tem um dia que a gente pega e não consegue ir dormir sem escovar dente. Isso são os hábitos, é a formação dos nossos hábitos. Aí nós crescemos e, de repente, a gente tem manias de fazer coisas. É porque nós começamos a jogar do nosso consciente para o subconsciente certas coisas ou que nos faz bem e nós criamos as nossas manias. Está aqui no inconsciente. Os nossos traumas. O que aconteceu na nossa infância? Que a gente precisa de psicólogo para poder estudar, para poder tirar da gente
Porque esse inconsciente, gente, nós não trazemos através da memória. Nós não vamos trazer. Nós precisamos de um estudo e de um esforço. E, às vezes, até mesmo aqueles que a gente chama daquelas terapias, como é que chama a gente? Regressão. Regressão, mas ai, como é que é? Ai, que a gente perde a razão. Da hipnose? Hipnose. Isso. Hipnose. Que nós somos da hipnose para a gente poder trazer do subconsciente, do inconsciente, esse trauma que nós temos, essa fobia que nós temos, do que foi que nos aconteceu. Vocês lembram que na aula de medicina psicossomática eu falei, a gente sempre pode fazer a reforma íntima, porque senão a gente morre com certos defeitos e nós vamos nascer novamente com o mesmo defeito? Por quê? Porque foi jogado aqui, ó, gente. Ó, foi jogado aqui. Então, nós nascemos, muitas vezes, com certos medos, com certos traumas, com certas fobias, com certas manias, porque nós, das nossas atitudes, jogamos no subconsciente, do subconsciente caímos para o inconsciente e não conseguimos mais tirar, a não ser que nós passemos a nos estudar. Por que é que eu fico com tanta raiva quando mexem nas minhas coisas? Porque eu tive, às vezes, algum processo traumático em que eu desenvolvi o meu egoísmo. Então, ninguém mexe, daqui ninguém tira. Então, eu passo a ter aquilo como um procedimento padrão. E eu já nasço egoísta. Quem já não viu aquelas doçuras daqueles bebezinhos lindos de viver? Que a gente tira um brinquedinho deles, eles ficam até roxos, de tanto gritar. Porque não quer que tire o brinquedinho deles. Vocês acham que ele criou aquilo lá naquela hora? É porque ele gosta tanto daquele brinquedinho? Não é. É o egoísmo que está jogado no inconsciente dele. É alguma coisa que ele tomou como posse e não abriu mais mão. Aí, quando ele crescer, ele vai ter que estudar. Porque toda vez que mexe nas minhas coisas, eu sou um egoísta. Aí ele começa o trabalho de abrir mão. Eu vou emprestar. Eu vou fazer. Pode pegar. Pega, tá aí, é para todo mundo. Pode chegar, até chorar porque mexeram, mas ele se propõe a perder isso. E ele vai se estudando e consegue superar. Aí ele dá um passo maior. É onde ele ganha o automatismo e o instinto. Depois do automatismo vem o instinto. Aquele instinto que a gente ama porque ama. Não é porque é pai, não porque é irmão, não é porque é bonito, não é porque é marido, não é porque é esposa. É porque a gente ama aquela pessoa, a gente ama aquela coisa, sem egoísmos, sem ciúmes, que é o amor universal. É onde ganha o instinto do amor. Lembra quando eu perguntei, gente, vocês amam mais o marido do que o filho? Ah, o filho, filho, filho. Porque nós ainda amamos egoisticamente.
porque nós não haveríamos de amar mais marido nem filho, porque os dois são importantes na nossa vida. É amar por amar. Eu tanto dou a vida pelo meu marido, como dou pelo meu filho, como dou por um amigo, como dou por uma pessoa. Nós ainda temos que salvar, nós vamos salvar os nossos. O que é isso? É ainda o egoísmo que está plantado aqui, ó, gente, no nosso inconsciente. O self é o núcleo do inconsciente. É aquele que a gente chama de inconsciente coletivo. Ou seja, do arquivo acásico. É aquilo que eu fui e que eu sou desde quando eu fui criado por Deus. Aqui está no self tudo o que eu sou como. Aqui, princípio inteligente do universo. Quando eu fui criada como fascículo de luz, que o que é o espírito? O espírito é a individualização do princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo é o fascículo de luz que, quando nós fomos criados, tudo foi registrado. E tudo que nós caminhamos pela nossa evolução vai ficando registrado aqui, no self. Aqui, no self, que é o núcleo do nosso inconsciente. Aqui, esse desenhinho que está aqui, a toda hora eu perco a minha setinha para mostrar para vocês. Aqui, ó, esse desenhinho, eu tentei fazer um animalzinho, ou seja, né, o focinho, né, o bico e tal, e aqui é reto, tá vendo? É reto, não tem. E aqui é o homem, muito bem desenhado, né? Que tem o frontal, a testa, que não tem nos animais. É esse frontal. Essa área frontal, que é onde está o raciocínio, a lógica, a razão, é que compõe este superconsciente, que é o neomamífero, é o animal do futuro, ou seja, aquele que estuda o próximo passo, o amanhã. Só que esse amanhã, ele em segundos ou em minutos, ele passa aqui para o subconsciente, que vai cair como consciente passado primeiro, né? O subconsciente passado, que é aquela coisinha que aconteceu há meia hora antes. Depois ele cai para o inconsciente, aonde vai formar ou os nossos hábitos, as nossas manias, o nosso automatismo, os nossos traumas. Dependendo da gravidade, ele vai caindo no inconsciente cada vez mais profundo, a ponto de nós não lembrarmos mais daquilo, mas ficamos com os resquícios, que são os traumas, que são os medos, que são as fobias. Assim como o nosso self fica gravado todo o nosso histórico desde quando nós fomos criados, que é chamado de arquivo acásico. E que quando nós passamos, às vezes, por certas situações, a gente vem com aquilo que a gente chama de... ai, meu Deus do céu, como está me fugindo os termos. Destino, vai.
Nós podemos mudar o destino, nós podemos mudar as coisas que vão nos acontecer, podemos, às vezes, o nosso... Então, por exemplo, aquela historinha do senhor que dava passes, que era um anjo de pessoa e perdeu o dedo na máquina. E aí foram perguntar para o Chico por que ele perdeu o dedo na máquina, se ele é um anjo de bondade. E o Chico falou, ele ia perder a mão. Mas como ele fazia tanto o bem e tal, ele acabou perdendo só o dedo. Como é que foi feito isso? É feito, consulta-se o arquivo acásico, ou seja, o que essa pessoa tinha que passar. Pode ser modificado? Pode. É consultado aqui no SELF, que é o arquivo acásico, e aí os nossos maiores veem se nós podemos ou não ser modificados na missão que nós viemos a cumprir. Por isso que é importante a gente sempre fazer o bem, né? Porque fica registrado. E aonde que fica isso? Fica no corpo mental. E o corpo mental é o que faz o perispírito. Então fica gravado no perispírito. Tudo o que nós fomos, tudo o que nós temos plantado. Plantação, nós escolhemos. A colheita é obrigatória. Então, quando e aonde está gravado as leis de Deus, Kardec pergunta para os espíritos, e ele diz, na consciência, ou seja, no centro aqui da casa mental. Só que essa consciência, ela cai para cá e ela vai virar o automatismo, o instinto. No futuro, nós nascemos melhorados, porque esse nosso instinto que está marcado no self, faz com que nós, numa próxima encarnação, já estando registrado na nossa consciência, tudo aquilo que nós conquistamos na luta do nosso crescimento e da nossa melhoria. Jesus disse, vós sois deuses. Vocês perceberam que Jesus colocou isso como presente? Ele não disse para a gente, vocês serão deuses. Ou seja, quando vocês conseguirem a perfeição, ele diz, vós sois. Então, nós já somos. Porque ele quis nos falar que toda a nossa consciência, tudo que nós fazemos no âmbito da nossa consciência, vai cair no subconsciente, porque vai formar o nosso passado. O nosso passado vai cair aqui no self, que é o centro daquilo que somos, e vai virar o automatismo, o instinto. E quando o tempo passar, em que nós formos cultivando o bem maior, o conhecimento, fazer a caridade, fora da caridade não há salvação, nós, num futuro aí bem breve, né? Nós assimilaremos o amor como instinto e nasceremos como Jesus. O amor puro. Percebe? Ele falou, vós sois deuses.
no presente, há 2000 anos atrás. Ele acreditava em nós, porque ele sabia que do nosso consciente, na nossa consciência onde reside a lei de Deus, nesse nosso presente, a gente erra. A gente erra por ignorância, a gente erra porque nós ainda temos uma série de defeitos, a gente erra às vezes até por querer errar, mas toda a lei de Deus está no nosso consciente, no agora, no hoje. Nós erramos por conta de todos os defeitos que nós temos, mas nós somos, na essência, deuses. Nós somos, na essência, o bem. E nós sabemos, na nossa consciência, quando nós erramos. Então, aqui está a casa de André Luiz, que ele falou lá no mundo maior, e que nós vivemos transitando sobre isso. Do nosso consciente, nós sonhamos alguma coisa melhor, porque nós temos esse cérebro, no caso, neomamífero, que é o sonho, o querer ser no futuro. Do nosso consciente, do nosso dia, cai no nosso subconsciente e, dependendo daquilo que nós fizemos no hoje, vivemos no hoje, nós vamos formando o nosso passado de uma forma íntegra a formar um self que nos garanta uma reencarnação de mais futuro, com o instinto do amor universal. Por isso que Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Porque todo ato que nós cometemos em prol do outro, a benefício do nosso próximo, nós vamos estar formando uma consciência que eles chamam de massa crítica, uma consciência do bem e, portanto, nos melhorando e melhorando o mundo aonde formos chamados a viver. Acabou. Gostaram?